Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Regional São Paulo. O nosso programa tem o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a atuação da Polícia Civil no Porto de Santos. E para conversar sobre este tema, nós trouxemos a delegada titular da Delegacia do Porto de Santos, que é a doutora Marta Vergini. Ao lado dela, como nossa anfitriã, está a presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, a quem agora eu passo a palavra. Doutora Raquel. Doutora Marta Vergini, muito obrigada pela sua participação. Temos uma honra nossa recebê-la aqui nesse programa. E vou falar que a doutora Marta Vergini, com essa carinha de novinha, de bebê, ela é uma das delegadas mais competentes e experientes do estado de São Paulo. E tive o privilégio de ser sua aluna na Academia de Polícia. Realmente, muito obrigada por vir aqui no programa Segurança Pública em Debate. E eu tenho certeza que esse programa será maravilhoso. Eu que agradeço, Raquel, Adriano, pelo convite, pela oportunidade de falar da Polícia Civil, em especial no Porto de Santos. Você é uma mulher delegada, combativa e sabe da importância da gente mostrar que sim, é possível fazer um bom trabalho sendo mulher, sendo policial. Então é sempre muito legal ter a oportunidade de falar. Doutora Marta, eu não sabia, ou melhor, sabia, mas tinha esquecido que havia uma delegacia da Polícia Civil no Porto de Santos, assim como há nos aeroportos, assim como há no metrô. Diga-nos, por favor, para começar a discussão, da importância da existência dessa delegacia lá. Sim. A Polícia Civil está presente, né, em todo o nosso estado em situações que a população precisa. E a população, quando está na condição de turista, vai viajar, precisa do apoio também, porque em alguns momentos acontecem os crimes, ela precisa de um suporte, não necessariamente só apenas de atividade de polícia judiciária, nós atuamos em diversas frentes lá, então é extremamente importante a presença e a localização da nossa delegacia. Nós estamos ao lado do terminal de passageiros e dentro do terminal de passageiros também. Não é só assim, nós temos duas atividades. O Porto de Santos, todos os crimes da esfera estadual que aconteçam no Porto de Santos e também os crimes onde as pessoas são vítimas por ser turistas, estarem passando pela cidade. Você também conhece Santos muito bem como eu, sabe que lá é uma cidade, na sua essência, turística. Então, nós temos na temporada de navios uma média de 500 mil de pessoas que passam. Então, se tem 500 mil de pessoas, a Polícia Civil tem que estar perto, estar próxima, para poder ajudá-los quando for necessário. E realmente, como a doutora Marta disse, tenho um orgulho da cidade de Santos, pois é a cidade que passei minha infância, minha adolescência. Não sou santista, mas me considero. Mas ganhou o título. Ganhei o título de cidadã santista. E o Porto de Santos é um dos maiores portos da América Latina. E ter uma delegada de polícia chefiando, comandando uma delegacia de tamanho porte, realmente é um orgulho para todos e com muita competência. É muito importante também que as pessoas saibam que lá, recentemente, a TRG é expedido, porque há uma necessidade de viajar com uma documentação e caso o turista ou aquele passageiro que perdeu, extraviou o seu documento, há sim essa possibilidade. E é algo novo, né, doutora Marta? É fato, Raquel, bem lembrado. Como eu disse anteriormente, temos duas atividades precípuas lá, crimes da esfera estadual e o cuidado com o turista. O que nós percebemos? No primeiro ano que a delegacia foi reinaugurada, em 2013, na primeira temporada, nós percebemos que a maior incidência de problemas era documentação. Eram os documentos que as pessoas precisavam para fazer o embarque. Por quê? Acredite, Adriano, a mulherada, ela leva vários tipos de sapato para a viagem de navio. Vários tipos de vestido para a noite do comandante. Mas esquece o principal, que é o documento para poder ingressar no navio. E para viagens internacionais, para a Argentina, enfim, precisa do RG. Mas as pessoas só lembram disso quando é avião. E avião, normalmente, as pessoas sabem, tem que pegar o passaporte. Ou carteira de habilitação, e não funciona para viajar. Então, esse que é o detalhe. Nós percebemos na primeira temporada isso, as pessoas não têm a ideia que para viajar para o exterior de navio também era necessário o passaporte. Que existe um regramento no Mercosul que pode substituir o passaporte pelo RG. Mas o CNH não.
Não, esse que é importante. Não. Porque a CNH, ela te permite dirigir aqui e é um documento de identificação aqui. Mas para viagem internacional, só o passaporte. Prefeito de Em Mercosul. razão do Mercosul, há a exceção de não ser do Excepcionalmente, passaporte o RG. e ser do RG. Entendi. E aí a pessoa chega com carteirinha funcional, e aí não entra. Crachá da empresa. Carteirinha de estudante que tirou, sabe assim, da biblioteca, da faculdade. Isso não é um documento para você imigrar num país estrangeiro. Você precisa de um documento que eles aceitem. E eles aceitam passaporte e RG. Aí a população não lembrava desse detalhe, ou perdia pelo caminho, ou era furtada. O índice é ínfimo de furto. Na verdade, a pessoa esqueceu, extraviou. E aí nós percebemos isso, que eu não tinha tanta ocorrência criminal grave, até porque, posso falar com tranquilidade, não há incidência de crimes, pelo menos no terminal de passageiros, é ínfimo, é 0,0 alguma coisa, porque a atuação preventiva lá do próprio terminal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Portuária, que é muito presente lá, então nós temos essa tranquilidade. Não enfrentamos muitos crimes graves como turistas, mas a documentação sim. E aí, como a Raquel já adiantou, percebendo a necessidade do cidadão, o que nós fizemos? Nós pleiteamos por um posto de identificação para a emissão do RG urgente lá na delegacia. E que já é de outro departamento, não faz parte do mesmo departamento? Não, é do IRGD, isso, é do IRGD, do DIPOL. Legal. E aí eles, né, entre uma temporada e outra, viabilizamos a instalação desse posto, então papiloscopistas treinados estão lá para isso, então nós conseguimos, a partir da segunda temporada que eu estou lá, já estou indo para a quinta, nós conseguimos emitir o RG. Mas tem um detalhe, porque o RG é estadual. E muitos passageiros vêm de outros estados. Aí eu não consigo ajudar. Então, o legal, a oportunidade de falar para quem está nos assistindo, vem um parente de fora, vem alguém, não vai ter jeito. Nós só conseguimos ajudar quem é de São Paulo e que teve um primeiro RG tirado em São Paulo. Por quê? Adulto, que já tem uma idade avançada, por exemplo, que não tem ainda o RG novo, tirou há 20, 30 anos, esse prontuário não está digitalizado. Então, meu sistema também não consegue fazer a conferência, também não consigo emitir. Então, tem que entender algumas situações. É uma possibilidade para a maioria, mas não são todas as pessoas. Então, o importante é leve seu documento. Independentemente da quantidade de vestido e sapato, leve o documento. Eu tenho uma dúvida de leigo que pode servir para quem está assistindo. Eu tenho que levar o RG somente e se somente eu sair do país, é isso? Boa. Mas se eu sair de Santos para fazer um cruzeiro no Rio, Recife e tal, não precisa. Nordeste. Perfeito. Não. Porque a nossa habilitação, sim, aqui ela serve como documento de identificação. Então, para ir para Salvador, para Búzios, que existem vários navios. O mar, eu não sei como é que isso se chama no direito, mas a costa são águas nacionais, é isso? A questão não vai ser nem essa. Não? Não é a questão do mar. A questão é que o país estrangeiro exige esse tipo de documentação. Ah, entendi. Então, é ele que exige. Eu não consigo, Brasil... Nem o fato de você estar em água internacional, nacional. Só que não dá para Brasil falar, olha, Argentina, aqui a minha habilitação vale. Ela falou, ok, mas o nosso acordo do Mercosul é passaporte ou RG. É muito interessante, já que o Adriano começou a falar em águas internacionais, então vamos falar um pouquinho de prática de crimes. O que a doutora Marta acabou de nos relatar é que não existe uma incidência tão grande de crimes. Por quê? Justamente pela circunscrição da Polícia Judiciária ali no porto. É nesse ínterim, nesse embarque, na cidade de Santos até o embarque. Porque após o embarque, a competência já não é mais, a circunscrição não é mais da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Então, práticas de crimes que ocorrem, furtos de bagagem, etc. Vamos melhor explicar para a população quem é competente para investigar qual crime na situação. Isso é muito interessante. Olha, Raquel, é simples e não é simples. Não é simples. É simples e não é simples. Por quê? Nós somos muito próximos da Polícia Federal lá no Porto de Santos. Então, nós realmente somos parceiros. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade quando acontece alguma situação, algum crime, surge dúvida, é contato mesmo. Colega, assim, a gente entende que é assim ou não, conversa, eu faço, você faz. Porque o importante é que aquele material, a nossa investigação, o nosso trabalho, vá para a justiça correta. Então, tanto com a justiça estadual ou a federal. Então, hoje posso assegurar, o nosso relacionamento Polícia Civil e Polícia Federal é excelente lá no Porto de Santos. Mas é fácil. A União tem interesse? O fato criminoso, a União tem interesse em apurar, em investigar? Polícia Federal. Não. Foram dois particulares que tiveram um problema, a União não tem interesse? Vem para a Polícia Civil. Então, fica fácil entender
até do que as regras de competência, porque é mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, no terminal de passageiros, se aconteceu algum furto de bagagem, algum passageiro brigou com outro, a União tem interesse? Não. Então, vem para a Polícia Civil. Agora, a tentativa de embarcar entorpecente para ir para outro país, a União tem interesse? Com certeza. Aí vai para a Polícia Federal. Então, lá isso é muito tranquilo e muito claro entre os dois órgãos, entre as duas instituições. Mas eu disse que não tem crime no terminal de passageiros, não tem uma incidência grande de crimes e graças ao trabalho em conjunto das instituições. Isso é fato. Eu tenho que reconhecer o trabalho de todos os envolvidos. Mas no Porto de Santos, sim, acontecem algumas incidências de crime, sim. E é importante, sempre que tem a possibilidade, Adriano, de falar, de mostrar. Por quê? Uma incidência que tem é um estelionato. Então, as pessoas que moram no interior, em outras cidades que não são de Santos, são abordadas por estelionatários, dizendo que tem uma carga apreendida da Receita. É o golpe da Receita. Então, você é um comerciante, eu falo que eu tenho o produto que você vende num valor muito menor, porque é uma carga apreendida. Mas nada é feito na Receita. É tudo feito por telefone, em bar, aquela conversa, o comerciante, o cidadão vai sendo ludibriado, e aí monta-se um cenário, um palco no porto. O comerciante, a vítima, vem para a cidade com o dinheiro, porque não pode pagar em cheque, não pode transferência, tem que ser dinheiro papel. Aí a vítima vem e ele mostra lá um terminal, um monte de container, e a pessoa acha que está ali a carga dela. E aí há todo não vou ficar ensinando o crime aqui, mas há toda uma cena, né? Um teatro, onde a pessoa acaba entregando o dinheiro e fica esperando a carga, e a carga não existe, e aí é um golpe. A competência é da Polícia Civil. Isso. E nós já prendemos duas quadrilhas, então uma de 4 pessoas, outra de 5, então esse índice caiu bastante. Que bom. Mas não quer dizer que novas quadrilhas não tenham a ideia e que queiram se dar bem e tentar aplicar o golpe. Então é sempre ou outros golpes, ou né? outros golpes. Então falar para o cidadão que nos assiste, cuidado, né? Quando a esmola é demais, realmente desconfie, porque a Receita Federal tem site, é um órgão público, nada é feito no restaurante, no bar, por telefone. Então isso a gente teve uma época com muita incidência, conseguimos identificar 2 quadrilhas, prendemos todos, e aí nunca mais aconteceu. Nesse último ano nós não tivemos, mas é importante estar atento porque isso pode voltar. Bem, eu não queria fazer juízo de valor, até porque eu estou encerrando o primeiro bloco agora, mas eu acho o fim da picada alguém cair numa dessas. Desculpa, mas eu acho. Não, a senhora fala tem tempo? No não. segundo bloco. No segundo bloco? Deixa eu Pode encerrar deixar. o primeiro, ok? Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje está terminando agora. Estamos conversando a respeito da atuação da Polícia Civil no Porto de Santos. Primeiro bloco termina aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da atuação da Polícia Civil no Porto de Santos. Está conosco a doutora Marta Vergini, delegada titular da Delegacia do Porto de Santos, e também a nossa anfitriã, a presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Doutora, agora a senhora pode falar, mas assim, como é possível alguém, sabe, cair num golpe desse, doutora? Adriano, eu entendo e senti muitas vezes esse seu sentimento. Mas assim, há 2 situações, 2 tipos de vítima. Vamos facilitar. Aquela que tem a torpeza bilateral, aquela que acha que vai tirar também uma vantagem. Quer ganhar vantagem, tirar vantagem. Tem aquela que, então eu compro esse produto por 100, está me oferecendo por 20? Aí eu vou ganhar um dinheiro em cima. Então tem sim aquela vítima que tem esse interesse, né, não tão justo, mas eu tenho a vítima que realmente é ludibriada. É mesmo. Porque eles vão, acho que, aprimorando para convencer, então eles simulam sites falsos da Receita, eles simulam, a gente conseguiu mostrar, inclusive, é que a gente tem que falar, mas sem falar. Não vamos ensinar mas eles acabam tentando criar uma oportunidade para que a pessoa não desconfie. Então, por isso que a internet, e acredito que isso seja pauta, né? A importância da população ficar atenta aos crimes de internet para não serem vítimas. Então, há já um requinte de algumas
quadrilhas para fazer realmente com que a pessoa caia nesse golpe. Entendi. E é tão triste, Adriano, sabe? Meu sentimento de indignação mudou um pouco quando você vê que a pessoa fez financiamento, pegou toda a poupança da família, sabe? Aquela coisa, anos trabalhando, hipoteca a casa e caiu num golpe real, assim, sabe? Porque eles maquiaram muito bem. Então, eu vi muitas famílias realmente bem tristes, né, por essa situação. Então, tem os dois tipos de vítima. E é importante saber que o crime que for, a novidade que for, o golpe que for, a Polícia Civil vai descobrir. Então, é melhor que não se pratique. E temos ainda uma equipe com competência e com excelência no Porto de Santos. Então, com certeza, não tentem praticar novos crimes. Não, a gente tem. A delegacia de Atura, em especial, nós temos um padrão diferenciado mesmo. A gente tem essa preocupação para receber muito bem o turista, ou a vítima, no caso, se for um crime, né, dentro do Porto de Santos, justamente porque ali é um lugar diferenciado, né? Então, quem vai viajar está indo feliz, alegre. Se aconteceu alguma coisa que precisou da polícia, pegou, começou a atrapalhar a viagem. Então, a gente realmente, a Polícia Civil tem essa consciência de atender bem e receber muito bem essa pessoa. E o Porto de Santos, a minha área de atribuição, né, minha circunscrição, pega Santos, Guarujá e Cubatão. Porque o Porto de Santos é o maior da América Latina. Então, ele pega essas 3 cidades. 3 cidades? Caramba. Bastante. Qual que dá mais trabalho, Santos? Santos é maior, né? Santos é maior. E, na verdade, o tipo de crime que acontece no Porto é diferente de uma delegacia normal. Delegacia normal, né, distrito comum, ele recebe muita população a pé. Lá eu não tenho fluxo de pessoas a pé, salvo na temporada. O Porto, quase ninguém anda a pé. É caminhão, é carro. Então, são crimes diferentes. Então, eu tenho ali, além dos problemas pessoais entre caminhoneiros e funcionários, então aquela coisa de ameaça, de lesão, a gente tem com alguma frequência, o estelionato, os incêndios. Tá, os incêndios, então, são inquéritos difíceis que a gente tem lá, porque o incêndio... Pode até caracterizar uma fraude, né? Mas lá tem muito incêndio? A senhora tá falando? Agora acalmou bem, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, teve aquele, inclusive, que durou 9 dias na cidade, no Guarujá, recentemente tivemos 1 ano ou 2. Então, são inquéritos mais elaborados, né? Então, a gente precisa verificar. Mas não é um local onde você tem homicídio, onde você tem roubo. Não, nós não temos isso. E aí sempre pergunto, e o roubo de carga? Ele não acontece na minha área. Se aconteceu, foi na estrada, foi no caminho. Então, a carga não chegou no porto. E a minha atribuição são... A circunscrição, a circunscrição é o porto. Então, o roubo de carga, para a minha unidade, ele não tem um alto índice de registro. Por quê? Porque ele aconteceu fora. E aí, o local do fato fica onde ele foi arrebatado. Era justamente isso que eu ia falar. Não só os passageiros, não só as embarcações de navios de turismo, como navios de mercancia, né? Navios da Marinha Mercante, etc. E era exatamente esse assunto. O extravio de cargas, então, não é muito comum ali nesse trajeto porto, navio. Muito interessante. Não. E se ele já está indo para um outro país, não seria nem meu. Aí seria da Polícia Federal. Então, eu não consigo nem te quantificar, até porque eu não tenho acesso a esses dados. E, doutora Marta, e tráfico de drogas também, muitas vezes, pode até coincidir a atribuição. Porque muitas vezes quem está tentando traficar, ele pode ser pego no momento em que ele vai tentar embarcar. É fato. E aí eu posso falar, porque nós temos um número muito bom. Por quê? E não é só a Polícia Civil. No caso do tráfico, então eu faço parte da CESPortos, Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária. E quais são os órgãos que integram? Presidida pela Polícia Federal. Então, ela que coordena os trabalhos. Cooperação de trabalho integrado. Bem integrado. Muito bom. E lá vai ter a Polícia Federal, a ANTAC, a Receita Federal, a Guarda Portuária, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E nós nos encontramos com muita frequência. Facilmente, umas 4 vezes no mês, há reuniões, há inspeções, há trabalhos. E eu acredito, Raquel, que esse grupo, a força desse grupo coeso de pessoas realmente que confiam uma no trabalho da outra, esses órgãos atuando juntos, permite com que a gente tenha índices altíssimos de apreensões de entorpecentes. Então, juntos e cada um exercendo a sua atribuição constitucional, sem um órgão tentar entrar na atribuição. Exatamente. É isso que funciona. Então, uma integração entre os órgãos e funciona com o objetivo comum, que é combater o tráfico e a criminalidade. Raquel, posso assegurar a você, no Porto de Santos hoje há essa integração entre os órgãos. Excelente. Inclusive Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Portuária, Polícia Federal, Receita, ANTAC,
todos os órgãos ali conseguem trabalhar com coesão, Muito com bom. interesse público, não com interesse apenas institucional. Corporativo. Não, Muito porque bom. a sociedade que perde, né? Quando há essa briga, não tem porquê. E ali funciona, um órgão de repente tem uma informação, mas não é a atuação dele, ele com facilidade avisa o outro. Então isso, o grupo do WhatsApp ajudou bem, né? Então nós estamos juntos a todo momento. E eu posso assegurar que hoje esse grupo é muito coeso. Adorei saber, porque eu não tinha notícia nem conhecimento desse grupo de cooperação de trabalho integrado de segurança pública. Eu acho que Muito o bom. que faz a integração é estar perto muitas vezes. Nós estamos juntos. Já tivemos meses de ficar 9 encontros, 10 encontros, porque nós temos inspeções. Então, esse grupo se reúne para verificar a segurança pública nos terminais privados. Então, essas inspeções, a gente passa o dia caminhando lá pelo porto, vendo todos os detalhes dos terminais. Então, essa integração, esse convívio, permite a integração. Muito bom. E isso é importante também para coibir qualquer tentativa de qualquer organização criminosa de realizar, por exemplo, o tráfico, né? Sim, de verdade, Adriano, me falta aqui o total, mas são toneladas e toneladas de entorpecentes apreendidos nos últimos anos em razão desse trabalho conjunto. Volta e meia, nós assistimos nos noticiários, tanto locais como noticiários também âmbito nacional, realmente essas apreensões. Toda semana, quase que toda semana tem algumas toneladas sendo apreendidas. Então, isso ajuda. E esse trabalho conjunto faz com que quando esse grupo visite o terminal, verifique onde está faltando, onde está o espaço, a brecha, para que a criminalidade, né, use aquele espaço para mandar droga para fora. Então, mas é incrível porque, veja, se há um trabalho tão coordenado e bom, eles ainda são ousados de continuarem tentando. É rentável. Eu acho que o mercado então, consumidor do entorpecente faz com que seja interessante e eles são audaciosos mesmo, Adriano. É audácia. A gente vai continuar trabalhando, correndo atrás, mas tem hora que você fala, mas tem muita coragem, né? Mas eu acho que enquanto tiver o consumidor, onde ainda tiver mercado, eles vão tentar de um jeito, aí burla, vai de outro, fechou aqui, vai tentar uma outra brecha, infelizmente. Mas eles são audaciosos mesmo. E até porque é um porto, o tráfico também é de forma diferente. Diferentemente nos aeroportos, o tráfico geralmente é dentro, internamente, do próprio corpo, as chamadas mulas. Isso. Lá no porto, existe a possibilidade de ser um tráfico com uma quantidade muito maior. Então, essa talvez a audácia e a ousadia dessas quadrilhas, desses criminosos. Sim, de colocar no container, de içar pelo navio, enfim. A participação humana sempre tem, né? Então, tem a participação humana. Então, várias operações são realizadas para identificar quem são esses funcionários que né, compactuam, sim ou não, enfim. Mas o volume, né? O porto permite um volume muito maior do que uma mula consegue carregar. Então, acho que por isso que pelo valor, pelo lucro, um não deu certo, mas o outro deu. Então, acho que eles continuam tentando. Mas as instituições policiais também continuam tentando para barrar e para impedir. Doutora Marta, a delegacia ela foi inaugurada em 2012, a delegacia do Porto, ou ela foi reinaugurada? Ela foi reinaugurada. Ela já existia desde 2001. Aí 2001. Ela encerrou em 2011, aí 2013 reinaugura. É quando eu volto como Então titular. Mostra a importância de ter uma delegacia no maior porto da América Latina. Mas então, se é tão importante, por que encerrou? Por decisão política do momento. Então, o gestor da época entendeu fechar, mas o clamor, e foi o clamor mesmo da comunidade, então, da certamente região. A decisão política foi um pouco equivocada, então, Total pelo que equivocada. E aí, vários pleitos, várias pessoas, vários expedientes ou ligações, pedidos da comunidade mesmo, porque não tinha como não estar presente. Então, tem a sua utilidade, a gente faz a diferença, a gente brinca, né? O RG lá é tratado quase que um órgão, porque as pessoas chegam meia hora antes de embarcar e ninguém faz o RG tão rápido, mas nós já conseguimos, nosso recorde é em 15 minutos. Dentro de colher os dados, por quê? Porque eu não emito lá. Eu vou buscar na fábrica. Não fala, doutora, não fala. Não fala, isso, né? Não fala, que o pessoal está ouvindo. Não leva o documento. Sabe por quê? As pessoas passam o dia inteiro de embarque sofrendo, chorando. E às vezes dá certo, às vezes não. É sistema. Exato. Então, sempre corre um risco. Não é porque está lá que é certeza que vai sair. Entendi. Eu não imprimo o RG. Eu só colho as informações. A impressão ela é terceirizada. Então, a gente tem que buscar o RG dessa pessoa. Ixi. Por isso que a gente fala que a volta parece estar trazendo um transplante de órgãos, assim, sabe? Porque vem numa correria e a festa, a família chega, quando chega o RG... se abraçam. Nossa Senhora, eu ganho de beijo, de abraço, de gente chorando. Realmente se torna um herói, né? Nossa, é uma loucura, é uma loucura. Salvou a viagem. Mais ou menos isso. E o comandante, nossa senhora, né? A gente segura, a gente fala, puxa o freio de mão do navio, não deixa embora. Mas tem comandante
viajante que não tá nem aí. Sim, Fala, não, eu vou exato. embora, acabou o check-in, tchau. Mas 10 minutos aí já tá chegando. Não, tchau, já tô indo embora. E aí não consegue. Então é sempre uma emoção. Todo dia que tem navio internacional é emocionante. Todo dia tem alguém que esquece o RG. Será que falta informação mais, Alguém? mais ampla? Alguém. Brincadeira. Será que, Muitas. de repente, uma campanha de informação, não sei, das Olha, próprias agências de viagem? Pensei a mesma coisa, eu já tô lá há 5 anos, então já vou pela 5ª temporada. Na 2ª, na 3ª temporada, a gente fez esse trabalho com as agências. Mas assim, vem no voucher, escrito. O brasileiro não tem o hábito de ler, Não. tá? Além disso, Não o lê brasileiro manual, não tem não lê muito o contrato. hábito de viajar de navio. É É, muito mais sim, comum sim. viajar de avião. Exato. Mas é isso que tem Ou que entender. ônibus, ou Mas é isso que tem que entender. via terrestre. Se você vai pegar um avião, você imagina pegar um avião e não levar documento? De forma alguma. Não. não. Mas navio parece que tá pegando um táxi. Mas não, né? Porque confunde, acho que o hotel é dentro do transporte, então as pessoas às vezes se atrapalham. Mas não, tem que levar o documento, senão você não entra no outro país. Principalmente se for uma viagem Nossa, internacional. essa mais ainda. Pra outro continente. Isso, nacional você supre pela habilitação, mas também precisa de documento, né? Habilitação funcional agora, internacional, não É, tem. Não tem. Doutora Marta Vergini, delegada titular da Delegacia do Porto de Santos, doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Eu queria agradecer a presença de ambas pelo programa de hoje. Nós conversamos sobre a atuação da Polícia Civil no Porto de Santos. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.